Será que entrou aqui? Acho que entrou. Entrou. Boa noite, boa noite. Aguardando aí o pessoal começar a entrar na nossa live especial de hoje, live especial de setembro, né? Onde estarei aqui com a Adriana falando sobre um tema muito importante que se relaciona à emoção do medo, né? Uma emoção aí que causa uma série de limitações nas pessoas e a gente vai trazer esse tema hoje aqui para apoiar as pessoas que sofrem aí, né, com essa questão do medo. Oi, Patrícia, boa noite. Estou aqui me preparando, aguardando o pessoal entrar. Vamos falar de um tema muito importante hoje. Você me ouve bem? O som tá bom aí? A Adriana já chegou aqui, vou colocar a Adriana. Já tá aí na área. Hoje vai ser bom, hein? Boa noite, Patrícia. Tá me ouvindo bem aí? Como você está? A Adriana já chegou, já enviei convites para ela. Hoje à noite vai ser bem legal, a gente vai falar, como eu disse, né, da emoção do medo aí. Uma das principais emoções dos seres humanos, né? Mas que causa aí tanta perturbação, né? Tanta limitação, causa uma série de prejuízos, inclusive. A Patrícia não está conseguindo entrar, porque eu não sei. Deixa eu falar aqui. E agora foi. Agora foi, oi, olá, boa Oi, noite, boa tudo noite. bem? Boa noite. Então já temos algumas pessoas aí, né? Isso. Já aguardando a gente começar o nosso tema da noite, uma emoção, né? Que causa aí, deixa eu tirar a música aqui, que eu estava ouvindo a musiquinha para aguardar todo mundo entrar. Uma emoção aí importante, né, no ser humano, mas que causa aí tantos, né, tantos problemas, tantos bloqueios, tantas limitações e que muitos de nós não sabemos utilizar, né? Muitos de nós acabamos. Oi? Oi, deu Não, uma pausa tá. aqui. É, Deu uma travadinha, agora acho que foi. Tudo bem, oi. querida? Boa noite. Como Boa vai? noite, tudo bem? Tô ótima. E você, Adriana? Tudo em ordem, graças a Deus. A gente já tem alguns Ah, participantes aqui. Boa noite a todos, né, que já entraram aí. Eu vi algumas pessoas que já entraram. Então, boa noite a todos. Estamos aqui no meu perfil, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco de você, Adriana, para o pessoal, né, que vai entrar aí, porque a galera ainda está entrando, né? As pessoas são meio que né? atrasildas. Eu sou terapeuta quântica, né? Mas eu tenho uma história bem interessante. Eu trabalhei no mundo corporativo durante um tempo e tive uma coisa que chama-se síndrome de burnout, né? Eu estava muito Uhum, infeliz com a minha vida e acabei tendo uma crise ali emocional e decidi sair e procurar a minha história, procurar o que eu gostava realmente de fazer. E aí eu uhum. fui trabalhar como professora de inglês
tive uma empresa, né? Muito sucesso e tal. E de repente as coisas foram é, indo para o lado das terapias, né? Porque eu quis me conhecer. Então eu fui fazer cursos de autoconhecimento. E aí nesses Entendi. cursos eu acabei descobrindo que a minha missão de vida é cuidar das pessoas, né? Ajudar as pessoas. Então eu comecei a estudar física quântica, dou palestras de física quântica. Eu trabalho com a mesa radiônica, que é um dos carros-chefes do meu trabalho, né? Faço Uhum. psicoterapia também, né? Então eu sou muito feliz. Hoje em dia eu sou muito feliz e realizada com o meu trabalho e em poder ajudar as pessoas, né? Ainda mais nessa época agora que a gente está passando de pandemia, né? Nós somos mais do que nunca necessários, né? Sim. Vitais aí para que as pessoas fiquem bem, né? Porque a gente não consegue ficar bem sozinho, né? Não Por porque mais somos seres sociáveis, né? Somos seres sociáveis, logo a gente deve compartilhar uns com os outros. Essa troca que acontece assim, ainda que seja virtual, ela é de suma importância e ela é fundamental para o desenvolvimento do ser. Então, se você se isola, você não troca, você não compartilha. Se você não troca, você não compartilha, você acaba não agregando coisas novas para dentro de você. E aí você fica se retroalimentando com os seus próprios conhecimentos, com as suas próprias crenças e fica cada vez mais fortalecendo aquilo que um dia você aprendeu lá atrás como sendo a mais pura verdade, a absoluta verdade. Então, assim, a troca, ela se relaciona à saúde social do ser humano, né? exato. Ou então as pessoas tentam resolver os problemas sozinhas, né? Sim, Então, sim. hoje em dia acho que as coisas estão abrindo bem mais, as pessoas estão tendo muito mais abertura em relação a fazer um coach, fazer uma terapia, fazer uma mesa radiônica, porque elas percebem que realmente é preciso de uma ajuda extra, né? Sim, Porque sim. é uma ação, a vida é tão corrida, e para poder saber lidar com tudo isso não é fácil, né? Não é, e Então, assim, eu também, como você, já trabalhei durante muito tempo no mundo corporativo, onde eu vivenciei, nossa, inúmeras experiências. E o tema da nossa live de hoje, que é o medo, era uma das coisas mais aprisionantes dentro do mundo corporativo ao qual eu vivi, tá? Porque a gente tinha muita pressão, era uma pressão absurda por resultados, e eu, antes de ser líder de equipe oficialmente, eu já tinha pessoas que recorriam a mim, porque já era coisa minha mesmo, né? Tanto que eu virei líder de equipe, virei gestora, enfim, já era algo meu. E o que eu mais percebia, tanto em mim, no meu início lá de carreira, como também nos meus colegas, era essa questão do medo. Era sempre o medo, era o medo da repressão, era o medo da opressão, era o medo se vai dar certo, era o medo se vou errar, era o medo o que vão achar. Sempre tinha um medo. O medo do amanhã, o medo se eu vou ser demitido, o medo se eu vou ser promovido, o medo se eu não for promovido, o que pode acontecer comigo? Gente, mas era um tal eram tantos medos ali naquele ambiente que a gente às vezes ia para a hora do almoço e só se falava dos medos. Era uma coisa muito crazy, assim, muito punk, né? Então, esse tema ele é muito importante. E aí, hoje, ainda continuo trabalhando com desenvolvimento de pessoas, mas agrego isso uma série de ferramentas, né? Não trabalho só com a parte do humano, a parte de desenvolver metas, objetivos, não. Eu também trabalho com terapias alternativas, florais, o tarot terapia, o tarot para desenvolvimento pessoal, para autoconhecimento, trabalho com aromaterapia, fitoterapia, enfim. E a gente aí consegue perceber também nesses atendimentos, pelo menos eu percebi, principalmente agora no mês de setembro, que teve essa campanha do Setembro Amarelo e que eu abri alguns atendimentos aí para dar uma ajuda à galera. Tamanho medo por conta da situação atual no mundo. Tipo, exato. tamanho medo, tamanho pavor do que vai acontecer no amanhã. Então é o medo do futuro, pelo menos que eu tenho percebido aí que está exacerbado. As pessoas assim, pânico total. As pessoas estão com medo do futuro e isso vem da necessidade de ter controle, né? Sim, sim, Então, sim. as pessoas ficam querendo ter o controle de tudo. E nós estamos vivendo um momento em que nós não temos mais o controle, né? Nós temos um controle do dia a dia. Então, o que eu sempre falo para os meus clientes,
Viva um dia após o outro. Então, essa primeira dica aí para você vencer o medo, né? É se preocupar menos com o futuro e viver um dia após o outro, né? E nesse É, um dia após o outro, é muito difícil a gente pensar no agora, né? sim. Eu tô fazendo muitas meditações, né, para o meu desenvolvimento mesmo, até para minha saúde, né? E também ensino meditação para as minhas clientes, né? Então, é muito difícil, na hora que você está fazendo ali a meditação, você estar naquele agora. Porque quando você começa, você para um pouquinho, você já está pensando no que você vai fazer depois, no que você não É, fez antes. Então, assim, é. a mente, né? A mente é realmente. A mente é uma coisa maravilhosa. Mas se a Sim. gente não tem cuidado, se a gente não educa a nossa mente, a gente acaba sendo escravo dessa mente. Então, isso que você falou das pessoas saírem para o almoço e ficarem comentando os seus medos, é exatamente isso, né? É. É uma mente viciada em preocupação, né? E a mente viciada na preocupação, ela não consegue ver o lado positivo das coisas, ela não consegue dar valor para pequenas vitórias que existem no dia a dia, né? Sim, Então, sim, a gente tem que ajudar os nossos clientes a mudar esse mindset, né? Eu tenho sim. certeza que é isso que você faz aí, É. no seu trabalho, né? Na verdade, eu faço um trabalho de mudança de mindset, né? Meio que reprogramação mental ali, mas também voltado para desbloqueios da parte energética, porque somos energia, né? Somos seres de energia, somos uma anteninha, né? E então Exato. não adianta trabalhar somente mente se a pessoa está toda desequilibrada em outros âmbitos ali do corpo físico dela, que envolve energias bem sutis que ela não percebe. E por ela não perceber, ela acaba nem utilizando o outro lado do cérebro, que aí não é a mente, que mente e cérebro são diferentes, que seria esse lado que ela necessita acionar para sentir essa parte mais sutil, que também é ela, e ela não percebe. Isso porque a grande maioria das vezes a gente tem a mania de querer só perceber o que é palpável, o que a gente consegue enxergar. O ser humano tem Exato. esse hábito, né? Somos feitos de hábitos e a gente aprendeu assim, gente. E não adianta. Então, agora é necessário a gente reaprender a aprender, né? Que é a ciência da andragogia. E aí, quando você falou um negócio muito interessante, viver um dia após o outro. Eu tenho feito trabalhos incríveis aí com meditação guiada de programação neurolinguística, que traz a pessoa para esse momento presente, para o aqui e o agora, e faz todo o conjunto, né? Limpa tudo. E uma coisa que é importante também deixar para eles aqui que vão assistir, que estão assistindo com a gente agora e que vão assistir depois, é a questão, gente, das várias realidades que a gente vive. A gente está aqui vivendo diversas, inúmeras realidades, e estando numa única vida. Então a gente tem aquilo que é real. O que é real dessa situação? Que realmente é real ali, né? Porque tem a realidade, que é a realidade fundamental, né? A realidade do que é real mesmo, está acontecendo isso, é isso, pronto. Agora, tem aquela realidade que ela é relativa, porque ela é percebida. Então, você pode estar percebendo uma coisa, a gente está aqui junto fazendo a live, você pode estar percebendo uma coisa, eu posso estar percebendo outra completamente diferente, mas não deixa de ser uma realidade. É uma realidade relativa. Eu não sei se você está percebendo a mesma coisa que eu, se eles que estão nos assistindo estão tendo a mesma percepção que a gente sobre o que a gente está entregando. Então, isso aí é uma realidade relativa porque ela envolve percepção de cada um. E existe aquela outra que é tipo assim, você cria, né? Que aí entra o medo. Aí começou. Aí Exato. começa a cabeça da pessoa já a criar ali uma série de situações que não existem, que estão baseadas naquilo que você falou. É. O que eu trago muito para os meus clientes é a questão da tríade, né? É sentimento, pensamento e palavra, né? É, é, Então, assim, o que acontece? Todos nós somos energia, conforme você falou. E os pensamentos têm uma energia e os sentimentos têm uma energia também. uhum, Então, essa energia a gente chama também de frequência, né? uhum, Então, a pessoa que está numa frequência de medo é uma frequência muito baixa. E sim, essa frequência muito baixa, ela não cria nada. Muito pelo contrário, ela tem uma energia de retração. Então, o sim, que é retração? Eu estava falando para uma cliente esses dias, né? Eu fiz o movimento da mãozinha. Eu falei, ó, se você tá com medo, a sua energia tá assim, ó, uhum, fechada, né?
Se você começa a elevar a sua frequência, você começa a ter um outro tipo de sentimento, você começa a abrir a mãozinha. E a mão aberta, ela consegue pegar coisas, ela, né? A gente explica com essas crianças, né, para os clientes. Mas é bom porque é didático e eles conseguem compreender. Então, eu falei exatamente isso. Então, assim, qual frequência que você está vibrando agora? Qual frequência que você está vibrando quando você está com raiva de alguém, quando você está com ressentimento, quando você está preso ao passado, quando você está revivendo aquela situação que te magoou, né? Qual Uhum. frequência que quando você está jogando a expectativa demais no futuro e esse futuro é incerto, né? E aí nós temos também a influência do meio. Sim. Então, a televisão, que é praticamente um veneno, dependendo do que você assistir, né? Que É, só, as que só, companhias, que só propaga mais ainda o medo, né? Alguns exatamente, programas ali, eles propagam esse medo coletivo. eu fico assim, nós temos um sistema baseado no medo. Então, Sim, esse medo que nós sentimos, na verdade, é uma programação mental. E para essa programação controlar. mental, exatamente, para controlar a nossa mente. Então, Uhum. desde que nós somos novos, né? É claro que nós temos os medos infantis ali, coisas que os nossos pais colocaram, né? Então, a gente também repete isso ainda na mente. Então, é Sim. como se a gente tivesse que refazer os nossos pensamentos, refazer os nossos sentimentos e principalmente uma outra dica aí para vocês que estão nos assistindo é a autoobservação, né? Então, Uhum. observar o que você está sentindo, observar o que você está pensando e observar o que você está falando, né? Sim. Então, nós temos uma série de frases que a gente fala durante o dia que estão ali dando gatilho para o nosso medo, É, né? Eu preciso correr, eu estou correndo atrás, né? Eu é. tenho um colega que ele chama as pessoas de guerreiro. Ele fala assim, e aí, guerreiro? Eu Né? também Então, chamo assim, às vezes. É hábito, então. né? Hábito, hábito. Exato, mas o guerreiro tá falando de quê? De guerra, de De guerra, batalha, de briga. de briga, né? Então, de desarmonia. É É. claro que não é sempre que a gente vai conseguir fazer, mas conforme a gente vai prestando atenção, através da autoobservação, né? E essa autoobservação, eu falo às vezes até para as pessoas começarem a escrever. Escreve o que você está Uhum. pensando, né? Escreve o que você está sentindo. Aí você olha para aquilo e vê, analisa aquilo que você está pensando naquele momento. Como se você Sim, estivesse escrevendo uma carta, né? Essa é a carta do dia. Então, você vai contar o seu dia para alguém. Então, fala assim: hoje eu estou com raiva do meu chefe. Então, aquela raiva, ela é uma frequência baixa. Essa frequência baixa está junto com o medo ali, né? é. Por que você está com raiva do chefe? Porque se o chefe não gostar de você, você vai perder o emprego. Então, é o É. medo de perder o emprego. Então, assim, tem o medo debaixo de tudo, né? Sim, é porque, é como eu falei, é porque existe, existem inúmeras realidades e o medo, ela é a emoção primária, uma das emoções primárias do ser humano. O medo, Sim, ele existe para nos proteger. Ele não existe para nos sim. parar, nos bloquear. O medo real, ou seja, quando você para enxergar a realidade da maneira como ela é, o que é real aqui nesse contexto, você começa a observar que aquele medo que você está sentindo, ele é ilusório, você que está criando aquele cenário na tua cabeça. Porque o medo real, ele é para quê? Para fazer com que a gente não se atire de um prédio de 10 andares, para fazer com que você não coloque a sua mão numa fogueira ou numa panela ali fervendo, porque você vai se queimar, você vai se machucar. Isso é real. Então, a emoção do medo, ela não é negativa, ela não é. Esse medo que é o nosso sistema límbico, né, que é a nossa proteção, na verdade, hoje em dia nós vivemos num mundo extremamente seguro, não Uhum. é? Porque assim, qual é o monstro que vai te atacar porque você vive numa caverna, né? É, Qual é o animal que vai vir roubar o seu filho ou a sua comida? Então, assim, esse medo, ele é ancestral, ele vem ali da época que nós vivíamos nessa caverna e tinha uma sim, série de perigos em volta. E os perigos agora não são mais palpáveis, eles são perigos imaginários, que é o que você isso. falou. E É, esse imaginário chega a ser uma segunda realidade na nossa sim. vida. É, Então, aí que a pessoa precisa colocar realmente o pé no chão e falar, olha, da onde que vem isso que eu estou sentindo, né? sim.
sim. Assim. E muitas vezes, assim, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho. Precisa de um Não. profissional para olhar para a gente. Porque quando você está ali no meio da situação, você está tomado, né? Você está tomado pelo medo, pela insegurança, né? Então, assim, eu tava, antes de entrar um pouquinho na sua live, acabei de passar um conselho para uma cliente no WhatsApp, que ela falou, eu tive um dia horrível. Só que assim, ela está começando no trabalho. Então a insegurança é normal, né? Uhum. Então a gente é tão perfeccionista, a gente quer tudo tão certinho que a gente não entende que muitas vezes as coisas não vão ser da forma que a gente quer. E Na que tá tudo grande certo. maioria das vezes não serão, né? Exato. O Então, fato assim, é esse, né? exatamente. Então, assim, quanto menos expectativa você criar e você olhar para os pequenos avanços que você faz no dia a dia, você consegue controlar o seu medo. Aliás, você não é controlar o medo, é não focar no medo, né? Então, É você entender o que é, qual é a causa raiz do medo. Porque você falou um negócio interessante, né? Porque a gente aciona o sistema límbico e tal. A gente aciona o sistema límbico quando a emoção ela não está ali carregada de algo destrutivo, porque nesse caso desses medos destrutivos, que já saiu daquele medo que protege a gente, ele vai no instinto. Ele não vai no sistema límbico, ele já saiu, ele já foi lá pro reptiliano, que é o que você falou, aquele comportamento ancestral. E tipo assim, faz sentido você hoje vivendo uma nova realidade, vivendo como você falou, não tem mais nenhum monstro, nenhum dinossauro que vai sair correndo atrás de mim no meio da rua ou invadir a minha casa. Faz sentido a gente acionar essa parte do cérebro, que é uma parte instinto puro, quando você tem o seu racional e o seu emocional e tudo mais, para você alinhar ali as energias, né, e pensar, putz, tá legal fazer isso, eu tô agindo como um animal, né? O animal com medo, ele ataca. O ser humano com medo, ou ele ataca ou ele se retrai. É a mesma coisa. E aí ele já saiu do límbico, é por isso que ele não consegue, ele já fica completamente panicado e ele já foi lá pro reptiliano, já tá agindo como aqueles homens da caverna lá, aqueles homens antigos. E é isso que a gente tem que atentar, que nós somos os seres mais perfeitos da face da Terra. Nós temos, gente, a gente tem mais de 9 inteligências, a gente tem 4 preferências cerebrais, a gente tem um cérebro trino, mas ao mesmo tempo esse cérebro ele é dividido em 4, né, glóbulos aqui. Gente, a gente tem tanta coisa aqui dentro que de é verdade eu uma tenho vontade. máquina perfeita, É né? uma E máquina essa máquina perfeita. perfeita, e essa máquina perfeita, ela tem as sinapses cerebrais, né? Sim, Então, sim. essas sinapses cerebrais é o que a gente chama de vício mental, né? Então, assim, o medo ele está muito ligado a um vício mental, é um vício de ter medo, é um vício de estar sempre achando que tem algo que vai te ameaçar, né? É uma Então, proteção. É um uma sistema de proteção. proteção inconsciente, porque ele está indo lá no gatilho que foi gerado no subconsciente dele em algum momento, por algum motivo, que aí teria que estudar o ser todinho ali, fazendo terapia aí Exatamente. com a gente. Então, assim, o que que eu falo muito para os meus clientes, né? Vamos mudar esse caminho neural, vamos mudar esse caminho, esse pensamento, né? Então, só que não vai mudar de uma hora para outra, vai mudando aos poucos, né? Você vai Sim, fazendo sim. pequenos movimentos. Porque, na verdade, você chegou nesse medo através de pequenos movimentos, um vício que vem e que foi construído, foram hábitos mentais, né? E é tão engraçado que quando você começa a conversar, a pessoa ela acha que aquilo que ela tem medo é real. É Ela exatamente acha. isso que você falou. É. Ela começa a falar, não, mas eu tô com medo, mas né? Então assim você vai conversando ali, vai quebrando, né? A razão daquele medo, né? Aí eu já tenho um passo um pouco radical. Eu falo assim, você tá com medo? Vai com medo mesmo. É. Na Porque verdade, é assim, o que eu estou falando. quando você Todas as diz vai com emoções. medo mesmo, a pessoa descobre que ela deu um passo e ela tá lá e não aconteceu nada do que Não ela acontece. achava que ia acontecer, né? É porque assim, é a situação que a gente vive. Essa situação nova que veio agora, que é mundial, que eu falo para os Sim, meus clientes também. Nós nunca controlamos nada, esquece, nunca, nunca, gente. Eu trabalhei anos exato. com planejamento, anos, e a única certeza que nós tínhamos todos os meses é que a gente ia errar.
ia errar. A gente fazia planejamento a longo prazo, não tem como acertar aquilo ali à risca. Então, a gente trabalhava o nosso medo o tempo inteiro. E o nosso papel ali, o que que era? Era fazer de tudo para a gente errar menos, porque o erro era certo. Então a gente Sim. não mais se torturava com medo de errar. Então as pessoas têm muito medo porque elas acreditam que elas não estão mais no controle, só que nunca estiveram. A vida ela é uma Sim. eterna incerteza. Então primeiro passo, tira da mente aquela coisa de que, mas eu tinha tudo controladinho. Não tinha, era ilusão. Ilusão, a gente está aqui conversando agora, não sei o que vai acontecer daqui a um segundo, entendeu? Mas eu estou aqui conversando feliz da vida. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar fazendo essa troca. Mas o que vai acontecer daqui a pouco? Não faço a mínima ideia. Aí você imagina se você começar a entrar nesse loop emocional de ficar com medo do que vai acontecer amanhã. Gente, eu não faço nada hoje. Eu vou me trancar num armário, ficar ali presa, sabe? E assim mesmo eu vou ficar com medo de alguém abrir o armário. E aí a gente pode até dar a sugestão da pessoa trabalhar mais a criança interior dela, que é brincar um pouco mais, ver a beleza da simplicidade das coisas, viver um dia após o outro, mas dentro desse dia tem uma série de coisas acontecendo. Então você vai Sim. dar o valor para cada uma daquelas coisas. Ou seja, porque como a nossa mente é uma máquina, que você acabou de dizer que nós somos seres perfeitos, né? Uhum. O cérebro é uma máquina perfeita. Então, ele é exatamente focado. Então, assim, o que você foca se expande, né? Sim. Isso é um conceito da física quântica. Então, assim, Física, é. quando você focar no medo ou nas coisas que vão dar errado, que na Mais verdade aumenta. você está imaginando que dá errado. Por quê? Porque você está viciado em pensar nas variáveis negativas, né? Então, assim, quanto mais você foca naquilo, mais aquilo vai se expandir. É a mesma coisa a pessoa que pega um probleminha e ela liga para 20 amigas, e cada amiga vai dar um conselho quando ela chega. Quando ela olhar, o problema virou outra coisa. Porque cada um vai dar uma variável. Eu falo, gente, não conta seus problemas para ninguém. Porque É você porque, contar problema é focar no problema. Então é é porque desfocar, quando eles né? fazem isso, quando a gente faz isso de contar para um, contar para outro, você vai trabalhar com a realidade observada do outro. Lembra lá que eu falei? As várias realidades? Então é o que eu Outra falo. realidade paralela. É paralelo, a pessoa tá lá do outro lado do planeta, outro lado do mundo, aí eu ligo para minha amiga que tá lá e falo, você não sabe o que está acontecendo. Ela vai calcular de acordo com a observação do que ela está entendendo do que eu estou falando e com a percepção dela. Ela vai trazer aquela realidade da percepção dela, da verdade dela sobre o assunto para mim. E aí eu já vou juntar com o meu, com o seu, e que do Pedro, com o do João. Gente, aí acabou. Uma Aí bagunça. realmente vai virar uma Então, assim, bagunça. outra dica: tirem o foco do problema, tirem o foco Isso. do medo, né? Foque. Se você tem medo, você tem que focar em quê? Na positividade do seu dia, nas coisas simples. Viver um dia após o outro e focar, por exemplo, na coragem, né? Ah, mas eu não tenho coragem. Mas vamos desenvolver, né? Vamos aprender. A gente não está aprendendo aqui a fazer live, né? A gente não está Uhum. aprendendo eu estou aprendendo a baixar vídeo. Cada dia eu aprendo uma coisa, né? É, Ai, curso de Instagram, agora tem curso de Instagram, né? Então, assim, é, cada dia se aprende uma coisa. Então, assim, por que que cada dia nós aprendemos uma coisa? Porque nós somos seres maravilhosos. Né? Essa sua frase eu achei o máximo. Nós somos seres maravilhosos. E nós somos capazes de aprender milhões de coisas. E sim, essa nossa capacidade de aprender é que vai nos tirar das dificuldades que nós tivermos. Então, sim, assim, olha quantas soluções apareceram nessa época de pandemia. sim, Quantas, né? A gente está comprando online, a gente está. Eu descobri um comércio paralelo aqui dentro do meu condomínio, que são os grupos do condomínio. Então, tem gente que vende bolo, que vende palmito, que vende. Então, assim, eram pessoas que eu não conhecia. E são preços bons. Então, assim, está criando uma nova economia. Então, assim, existe uma solução? Existe. Qual é? Não sei, mas existe. Mas essa solução só vai vir quando a pessoa tiver na frequência da criatividade. Agora, a sim. frequência do medo, ela, lembra da mãozinha? Ela fecha. Quando você está com É, medo, você fica paralisado, você não consegue sair do lugar.
E Mas quando aí, você solta o medo, aí você começa a encontrar soluções, né? é interessante falar o seguinte para todo mundo que vai ouvir, que está ouvindo agora. Todas as emoções, elas são neutras, todas. Ah, não, é assim. Todas as emoções são neutras. Quem dá peso e sentido a elas somos nós. Se você percebe que você sempre está dando um peso muito grande para o seu medo, que você está sempre sendo paralisado pelo seu medo e que você realmente não está conseguindo, de forma alguma, lidar com os seus medos, busque apoio profissional, gente. Não vá conversar com o coleguinho, com a vizinha, não. Você tem que buscar apoio profissional. Porque existem alguns casos, gente, de emoções destrutivas, né, que estão destruindo o ser humano, que elas têm causas realmente psicossomáticas, e aí necessita de ajuda até realmente de psicoterapeuta, de psicólogo, de médicos. E tem casos que são fisiológicos, que a pessoa não se alimenta direito, logo ela faz uma bagunça aqui dentro no organismo dela. E se ela faz aquela bagunça no organismo dela, ela baixa ali uma série de enzimas, uma série de vitaminas, de proteínas, ela causa um distúrbio no organismo dela que realmente vai aumentar a condição dela de vulnerabilidade a certas situações, e aí ela começa a dar peso negativo para cenários bobos, cenários que, tipo, abrir a porta do carro sem ficar panicado que pode vir alguém, a pessoa já acha que vai vir alguém, vai entrar, vai pegar o carro. Porque, então, assim, são várias situações. Não dá pra gente aqui classificar que todos os medos realmente são baseados na questão da pessoa estar criando, que ela está ali trabalhando as realidades de forma louca. Existe isso, que a pessoa é funcional e ela só não está conseguindo sugerir, né, enviar autossugestões corretas para a mente dela, e aí ela faz essa bagunça nas várias realidades que existem, mas existem casos que, de fato, a pessoa necessita de um apoio mais profundo, inclusive fazendo exames médicos. Gente, se a pessoa não cuida da saúde física dela, se ela não nutre o corpo dela de maneira adequada, desculpa, ela vai ficar vulnerável mais ainda, porque nós somos vulneráveis. Somos seres mais do que perfeitos, com todas as nossas imperfeições, somos maravilhosos e incríveis, só que nós somos vulneráveis. E tá aí a pandemia para mostrar pra gente. Todo mundo é. O rico, o pobre, o negro, o branco, o índio, o mameluco, o cafuso, não interessa. O brasileiro, o americano, o europeu, o japonês, todo mundo, gente. Nós somos iguais porque viemos da mesma fonte criadora. Só que a gente necessita se conhecer. Autoconhecimento não tem como viver se você não se conhece. E aí você se alimenta mal, você faz tudo errado, e aí você vai botar a culpa no medo. Tô com medo. Aí a pessoa, às vezes, né, nem sabe por quê, qual é a origem daquele medo, se ela é fisiológica, se ela é psicológica, se ela realmente é comportamental, porque os hábitos negativos, os hábitos destrutivos, eles geram uma série de loucura aqui na nossa cabeça. Então, assim, são cenários diferentes, por isso eu falo. Busque a ajuda de um profissional. O profissional vai te ouvir, ele vai fazer uma boa avaliação sobre o que está acontecendo com a tua situação e vai saber se é para fazer uma terapia como a que a gente faz, se é para encaminhar ele para um clínico, para ele fazer um check-up. Eu tive um cliente que ele tinha um problema que ele achava que ele já tinha até sido tratado por psiquiatra, inclusive, e quando ele passou por mim, eu fiz só uma pergunta básica a ele, ele procurou o clínico, fez um exame, pá, batata, foi lá, tava lá, era aquilo ali. Então, assim, ele tava um tempão achando que ele já era assim, tipo assim, não tem mais jeito. E era um negócio bobo que ele poderia ter visto aquilo fazendo um exame, um check-up geral rápido, né? Então, assim, gente, o que eu peço, além de tudo que você falou aí, que foi perfeito, Adriana, é um dia de cada vez, se auto-observar, entender que a gente cria tudo, gente, tudo que tem aqui nessa sala, tudo que tem na sua sala, tudo que existe onde eles estão aí nos assistindo, foi criado por alguém que um dia imaginou, e não existia. Então, olha só o poder da nossa mente. Então, assim, só que... O autoconhecimento é essencial, porque é aquela coisa, se a gente não se conhece, a gente acaba trazendo visões de mundo que às vezes são da família, que são ultrapassadas, visões de mundo até equivocadas, de forma que a gente entendia o mundo, né? Sim. Quando a gente
criança e continua pensando daquela maneira e a gente nem sabe, né? Então, quando a gente se conhece, a gente sabe, a gente começa a refazer essa visão de mundo, a gente começa a questionar muitas coisas, né? Então, assim, muitas pessoas, por exemplo, sentem medo de solidão, medo de Uhum. ficar sozinha. Mas por que você tem medo de ficar sozinha? Você tem que ser a sua melhor companhia, né? Então, assim, é um trabalho realmente profundo que vale a pena, porque quando você faz esse tipo de trabalho, você está investindo na melhor pessoa do mundo, que é você, né? E isso é uma coisa que às vezes as pessoas não estão acostumadas a fazer, que é olhar para si, Sim, né? Tá sempre olhando para a família, para os filhos, para o trabalho e esquece de si. Só que quem está vivendo a sua vida é você, né? sim, Então, sim. o que ela está dizendo aqui, gente, é muito importante, até mesmo nessa questão do Setembro Amarelo, de que a gente tem que se olhar, se cuidar. Isso é um autocuidado, né? Então, você fazer aí um atendimento de florais, você fazer um atendimento psicológico, você fazer um check-up, faz parte, porque você é uma máquina e essa máquina tem que estar funcionando bem, né? Na verdade, isso também está relacionado ao amor próprio, né? Porque se Com você não se certeza. amar, vamos supor, a gente sabe que nosso corpo é vulnerável, a gente sabe que a gente tem ali todas as emoções, e não adianta, eu não quero sentir isso. Sinto muitíssimo se você não sentir, não tem como você fechar essa emoção só para aquela situação. Eu pego vários clientes, mas eu decidi que eu não quero mais nenhum relacionamento amoroso. Não quero mais, Gita, não quero. Aí a pessoa não entende por que ela é amorosa com outras pessoas, não é relacionamento amoroso, né? Com filho, com mãe, e ninguém dá valor, zero. Gente, nós acabamos de falar, somos energia. Se eu bloqueei o sentimento do amor dentro de mim para a relação conjugal, eu bloqueei para tudo, acabou. Não tem como bloquear só para Pedro, para Paulo, não existe. Você bloqueou para geral na sua vida, entendeu? E aí você vai se matar, vai se esforçar, vai se doar e blá blá blá. Ninguém está sentindo. Ninguém, porque não Gente, é, vocês que estão não é o que você assistindo aqui, transmite. vocês que estão assistindo aqui, vocês têm medo de quê? Escreve aqui para nós. Legal. Escreve aqui para nós do que você tem medo. A gente vai comentar, né? Porque a Rita é super profissional aí e eu também vou fazer meus comentários. Então, talvez a gente possa ajudar vocês, tá bom? Ô, Vamos Rita, você já corrigir, teve né? medo Nós na sua somos vida? super profissionais, né? Nós Nós somos, somos, nossa, é isso Por aí. favor, Mas, né? Rita, você já teve Oi. medo na vida? Você já teve medo? Conta pra nós. Nossa, inúmeros. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar assim, eu gravei um vídeo, tá lá no meu YouTube, que não é um YouTube ainda, né, top das galáxias, mas tem vários vídeos lá. Eu gravei um vídeo para vencer o meu medo, porque acredite quem quiser, já falei isso aqui no meu Instagram algumas vezes. Eu tinha pavor de gravar vídeo porque minha voz ela é aguda e eu achava ela horrível. E eu falava, gente, minha voz no vídeo fica uó, ninguém vai querer ouvir. Eu me julgava, eu me criticava, eu tinha pânico. Engraçado que eu falo pra caramba, mas no vídeo, quando eu me escutava, aquilo me causava um medo do que as pessoas iam pensar. Porque realmente, minha voz às vezes ela fica fina. Eu não tenho, sei lá, eu já fiz tratamento até com fonoaudiólogo, mas ela falou, Rita, sua voz é Ô, Rita, aguda. você Entendeu? acabou de falar, isso que você acabou de falar, bate aqui com o medo que a Steph colocou, que é o Que ela medo da colocou? rejeição. Ela falou assim que ela É, tem medo da rejeição. Ela rejeita antes que te rejeitem ela. E ela nem tem exatamente, eu fazia então, isso. assim, exatamente. A Rita, quando ela foi fazer o vídeo dela, eu tenho uma história de vídeo no YouTube também. É, ela sentia vergonha da voz dela, ou seja, Isso, ela estava preocupada com o que o outro ia pensar. isso. Então, assim, é exatamente isso que você falou das várias realidades, né? Uhum. Você está preocupada com o que o outro vai pensar, mas o outro, ele não sabe, ele não tem a mesma visão de você, né? Exatamente, mas Então, aí assim, naquela talvez época que eu não vocês, tinha essa imagem, naquela época eu não pensava assim, né? E aí eu gravei esse vídeo e eu falei no vídeo, gente, eu tô gravando esse vídeo para vencer um medo que eu tenho de falar em vídeo e acreditar que as pessoas não vão aceitar muito bem porque minha voz tem um timbre muito agudo. E
coincidentemente é um vídeo que mais visualizações teve, entendeu? Não sei se foi porque eu expus ali, né, minha vulnerabilidade, mas Exato, você falou uma mas, coisa ótima, vulnerabilidade. Steph, o medo da rejeição, ele vem de você não querer aceitar a sua vulnerabilidade. Você também, né, Rita? era Então, isso. quando você aceita que você é quem você é Isso. quem você é, e o outro é quem ele é. E a vida é uma grande experiência. Então, se você olhar para a vida como se fosse uma experiência, o que eu vou experienciar hoje? É mais ou menos como se fosse assim: qual o sabor de sorvete eu vou tomar hoje? Se você olhar para a vida como se fosse isso, você não vai ter, você começa a ter um pouco mais de coragem. Por quê? Porque você não está preocupada em agradar ninguém. Então, provavelmente hoje, quando você faz o vídeo, você não está preocupada em agradar as pessoas, né? É, É, é. eu tenho ainda as minhas preocupações, mas estou deixando. Eu não tenho Porque mais, assim, não. Já tô sem vergonha já, aí não tem mais medo de nada. Bota, manda a câmera, manda quem quiser, não tô nem aí. Eu vou é comentar isso aqui um aí. medo que uma pessoa falou e que muitas pessoas têm: medo da morte de familiares. Medo da morte de familiares, ele está relacionado a um apego muito grande. Tipo assim, é como se aquela pessoa pertencesse a você. E tipo, ninguém pertence a ninguém. Porque não tem como você ter medo da morte só do familiar, porque todos nós sabemos que viemos aqui com a passagem de volta garantida. Só não sabemos que dia vamos voltar, mas que a gente vai, a gente vai. Então, quando você tem medo da morte de determinadas pessoas, é porque você está muito vinculada, e aí tem que observar se não é uma codependência emocional, porque você está vinculada àquela pessoa, a um apego pode ser por codependência emocional, tá? E aí você acredita que aquela pessoa ali você vai perder, só que você não vai perder, porque aquela pessoa não te pertence, ela é livre. Entendeu? Exato. Então, assim, eu pego muito casos assim de pessoas com. Eu tô com medo de perder o meu filho, eu tô com medo do. Gente, mas o seu filho ele é livre, ele é um ser humano como você, que tem o direito de ir e vir, e ele tá no mundo que você tá, e se há risco para você, há risco para ele em igualdade. Não tem que você corre mais risco do que ele e vice-versa. Então, eu tenho que observar aí quem colocou, acho que foi Janaína que colocou medo Janaína colocou medo da morte de familiares. Observe, Janaína, como é que está a tua questão, como é que você se relaciona com o apego ao outro, o apego a pessoas, o apego a coisas, porque com certeza você tem medo de perder coisas e pessoas, e não necessariamente só os familiares. E aí teria que trabalhar isso mais profundamente para limpar da onde está vindo isso, né? Que foi aquilo tudo que a gente falou no início, observar da onde está vindo isso. Porque nada e nem ninguém, a gente não tem nada. Tudo está emprestado, entendeu? Tudo aqui é A Thaís, emprestado. ótimo, brilhante a sua explicação. A Thaís está dizendo aqui que ela tem medo de gravar vídeo. Thaís, quando a gente tem medo de fazer alguma coisa, a gente tem que descobrir a razão da gente fazer aquela coisa. Então, assim, qual é a razão de você gravar o vídeo? A razão de você gravar o vídeo é ajudar alguém. Então, a sua vontade de ajudar alguém, ela é maior do que a sua necessidade de ser perfeita no vídeo. Então é assim que você precisa raciocinar. Eu vou contar para vocês como que eu conseguia fazer vídeo, como que eu comecei a fazer vídeos no YouTube. Inclusive, o vídeo tá lá, eu não tirei, eu ia tirar, mas não deixaram. Porque assim, as pessoas falavam assim, Adriana, você tem algo a dizer. Adriana, você sabe coisas. Você pode ajudar as pessoas. Adriana, porque nessa época eu até ajudava palestra de física quântica, mas eu tinha Uhum. medo. E eu tinha medo do que as pessoas iam pensar, eu tinha medo de não olhar para a câmera, eu tinha medo de não ter assunto. Imagina, eu não ter assunto. Olha um monte de É. livro ali no estante de assunto. Impossível, né? Impossível. Não, é impossível mulher não ter assunto, né? Mulher não tem assunto, é. Não, isso aí já é um preconceito, mas tudo bem. Mas Não, eu acho mas que a a gente mulher tem. ela é mais comunicativa mesmo. Não é nem porque ela fala demais, ela tem o dom de se expressar muito mais mesmo. Não tem, até porque ela gera vidas de homens e de mulheres e ela tem que educar aquela pessoa, ela tem que falar. Não tem jeito, gente. Vai ter que soltar a voz, entendeu? Então, assim, aí eu comecei a falar sobre. Aí eu comecei eu fiz o meu primeiro vídeo de uma coisa que eu gosto.
Então é legal na hora que você fizer o seu primeiro vídeo de fazer algo que você gosta. Então sempre aliar a sua atividade a algo que você gosta, porque você vai se sentir mais motivado. E aí eu comecei a falar sobre livros, a importância dos livros, a primeira vez que eu ganhei um livro. Eu comecei a contar uma história lá da minha vida mesmo, né? E aí, assim, eu não olhei para a câmera estava lá embaixo, então ficou no ângulo que não estava bom. Eu estava sem batom, não tinha luz. O vídeo está horrível. Mas aí os meus amigos mandaram mensagem: Dri, olha para a câmera. Dri, melhora a luz. E aí as pessoas foram conversando, mas eram pessoas que eram meus amigos, então eu me senti mais confortável com as críticas. Então isso é outra coisa. Não tenha medo de críticas. Aí, agora, Ellen, eu já vou entrar no seu, que é medo de não ser aceita, né? Por que a gente tem medo de não ser aceita? Porque a gente tem medo de ser criticado. Só que a Rita falou uma coisa brilhante hoje, já é a terceira vez que eu falo que ela disse isso, que eu achei muito legal que você falou. São várias realidades. Então, assim, o medo de não ser aceita pelo outro, não adianta, porque o outro ele vai ter sempre uma outra visão. Às Sim. vezes, isso de ser aceito, por exemplo, eu não gosto do meu cabelo. Então, eu tenho medo que as pessoas não aceitem o meu cabelo. Mas tem gente que vai achar o meu cabelo máximo. Eu acho Tem o gente que máximo. vai achar a minha camisa o máximo. Então, assim, esse medo de não ser aceita dá para ser trabalhado dessa maneira, pensando o seguinte: eu me aceito. Então, o primeiro passo é você se aceitar. E aí, o segundo passo é você parar de se importar com a opinião alheia, né? Sim. Diminuir a importância que a opinião dos outros tem sobre você, né? Não se deixar controlar por essa necessidade de agradar a todo mundo. É, Deixa eu ver se é. tem mais coisa A aqui. Thaís falou outra coisa aí, acho que ela falou, tenho medo de não dar conta. A questão Isso. do medo de não dar conta tá aliado a pessoas que elas se cobram demais, tá? E aí elas têm aquela coisa de ficar o tempo inteiro se colocando na cruz, se dando chibatada lá no tronco, e aí ela gera ali uma falta de confiança nela mesma, ela baixa o senso de capacidade dela. Então, possivelmente, a Thaís se cobra demais, quer fazer as coisas com muita perfeição e quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer controlar situações, como você mesma já colocou. Quem tem medo de não dar conta, geralmente não pede ajuda. Não pede ajuda, não sabe pedir ajuda, porque acredita que se for pedir ajuda, inconscientemente, tá, gente? Acredita que se for pedir ajuda, vai dar atestado de burrice. Eu não sei, então estou pedindo ajuda. Só que, tipo, gente, não faz sentido isso. Se eu não sei, pô, tá acabou. Eu não vou ficar aqui me matando porque eu não sei e eu vou querer dar conta de uma coisa que eu não sei. Então, existem coisas que a gente precisa trabalhar, a questão da humildade. Humildade é reconhecer que você vai precisar do outro. Vai precisar sim. E se você não sabe, é sua responsabilidade buscar saber. Se não quer aprender, é sua responsabilidade levantar a bandeirinha vermelha e pedir ajuda. Pode me ajudar? Porque isso aqui eu não sei fazer. E de verdade, eu nem gostaria de aprender. Você faz tão bem. E assim a gente vai, ó, trocando um com o E outro. aí, uma questão também que a gente já falou aqui, que é a vulnerabilidade. Quando Uhum. você aceita que você não é forte o Não é suficiente, perfeito do jeito que pensam, né? você não é perfeito, porque quem é perfeito, gente? Quem é perfeito, né? É. Então, se vocês tem a Gisele Bündchen acabou de lançar um livro aí falando sobre a carreira dela, que ela conta que ela foi extremamente criticada em várias vezes e gente, para mim aquela mulher é perfeita, né? Então, assim, é perfeita fisicamente e perfeita talvez até espiritualmente, porque ela faz meditação, ela ajuda os bichos, então eu tenho uma admiração muito grande. Mas nós somos seres humanos, né? E ser humano é ser vulnerável. Ser Uhum. humano é não estar certo sempre, né? Então, Sim, a necessidade de estar certo sempre, a necessidade de agradar o tempo todo, é muita pressão sim. que a gente mesmo coloca na gente. É claro que isso aí também pode ter sido aprendido, né, dos pais, né? Na É, verdade, a nossa sociedade gera isso, né? Porque a gente vem de uma sociedade onde a gente é cobrado por dar resultado, dar resultado, dar resultado, dar resultado, dar resultado. E se você não se policiar, o que é dar resultado? Porque às vezes o resultado que eu alcanço está ótimo para mim.
Se não tá para você, é porque o resultado que você quer não é o mesmo que eu quero. O que é sucesso? Porque às vezes sucesso, para mim, eu entendo que você ser bem-sucedida é você conseguir estar bem, vivendo bem com a vida, você se relacionar bem consigo próprio, com os outros, você fazer o que você gosta e ainda assim você ser remunerado por fazer. Agora, as pessoas linkam você ser bem-sucedido com o fato de ganhar milhões de reais. Ganhar milhões de reais é bom? É, eu gostaria. Mas será que é isso que realmente eu quero dentro do meu íntimo? E o fato de eu não querer isso me coloca em posição inferior a quem quer? Não, gente, cada um tem aqui uma jornada. A jornada não vai ser igual. Cada um vai escolher, temos livre-arbítrio. Sucesso para mim é uma coisa, para você, Adriana, é outra. Para todos eles que estão assistindo e os que vão assistir, será diferente, entendeu? E é entender isso, a individualidade. A individualidade de cada ser, porque não adianta você querer ser igual ao outro. Você não é, você só é igual ao outro porque você é semelhante a ele, porque é um ser humano, um ser divino, né? Então, nisso aí a gente é igual. A gente querer se comparar a ninguém e não adianta a gente querer atender aos padrões. Porque o Sim, que é um padrão, gente? Quando você vê ali aquela mulher com aquele corpo, aquele cabelo, sei lá, o padrão que seja um carro. Então, assim, é um padrão externo. Quando você está preso a um padrão externo, é que você não se conhece. Então, aí a gente volta para o que a gente já falou aqui também, que é a importância do autoconhecimento. Quem é sim, você? O que te faz feliz? O que você quer da vida que realmente faz sentido para você? Ou você quer algo que a tua família diz que é, ou você quer algo que a sociedade está dizendo que é certo, ou você quer algo que você viu na televisão, né? Então a gente tem aí uma série de confusões que a gente cria, porque a gente aceita esses padrões e a gente se compara, né? E aí você olha assim e fala, poxa, mas ela tem uma casa assim e a minha casa não é assim. Ela tem um marido assim, tá, mas será que é válido para você ter a vida do outro ou você tem que ter a sua vida? E para é, você ter a sua vida, autoconhecimento. É sim. parar, pensar, analisar, escrever, fazer aí uma terapia comigo ou com A a Rita. Rita. É É isso isso aí. aí. É a questão do medo, né? Vamos só fazer aqui Voltar. uma revisão do que a gente deu de dica para eles aqui sobre medo. Isso. Você falou a questão, né? Um dia de cada vez, vive um dia de cada vez, valorize as pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que vão te levar aos grandes resultados. Eu falei da questão você falou da autoobservação e eu complementei, observe as realidades, porque a gente está aqui no mundo de várias realidades. Aqui é real. O que é real? Real, real. O que está acontecendo? O que está acontecendo é isso, isso, isso. Isso é real. O que você Exato. está percebendo daquilo que realmente está acontecendo, que o outro está percebendo e está colocando na tua cabeça também. E aí depois a realidade que você está criando com aquilo tudo. Porque aí é Então, que e aí, começam assim, os pânicos, né? invista no seu autoconhecimento, né? Investir no autoconhecimento, Conhecimento, buscar ajuda, no buscar caso, ajuda, buscar super ajuda. importante, né? Tem É, aí barra de axis, mesa radiônica, florais, psicoterapia, as terapias que a Rita trabalha, que eu trabalho, depois vocês olham no nosso perfil para ver o que você se adequa melhor, né? uhum, Critique, não se compare e não aceite exatamente. os padrões. Você é especial a seu modo, né? E dê um passo em direção, né? Faça movimentos. Uma outra coisa que o medo cria é a paralisação, né? Sim, Então, até falei para um cliente meu hoje, ele me ligou, ele falou, eu falei, ó, o importante é você se movimentar. Ah, uhum. mas eu fui na entrevista, mas eu não sei. Vai na entrevista. Porque enquanto você está se movimentando, o universo está contribuindo com você. Não Falei pode ser, exatamente não isso fique para um desculpado. cliente também hoje. Ele falou, mas eu fui, mas eu tinha muitas pessoas e só tinha tantas vagas. Eu falei, mas você foi, você venceu a barreira do medo. E olha só, você dando o primeiro passo, o universo vai perceber que você realmente deseja isso. E as coisas vão começar a se transformar e acontecer totalmente diferente. Porque ele estava com medo
de sair para fazer as coisas. E ele venceu isso, gente. Quando você vence, rompe, como você falou, dá o primeiro passinho, gente, você não tem noção quantos sininhos tocam lá de alegria de vocês terem saído da inércia, né? E outra coisa, o autocuidado, né? Então, cuide das Autocuidado. suas palavras, cuide dos seus pensamentos e cuide dos seus sentimentos. Assim como você escova o dente e toma banho todos os dias, você tem que cuidar dessa energia que você está criando aqui. Porque tudo é energia. Nós somos onda, nós somos energia. A gente não vê, mas existe. E essa energia influencia. Então, se você cuida dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas palavras, né? Autoobservação aí. Ah, eu tenho uma dica que é muito simples, só mais uma. Assistir comédia. Ah, é, a comédia é bom. Assistir comédia, né? Faça coisas que te façam rir. Por quê? Porque a alegria, ela tá longe da energia do medo. É uma vibração alta. Sim. Então, se você investir todo dia um pouquinho, em rir um pouco, em dançar um pouco, em fazer coisas que sejam leves, que te deixem um pouco mais leve, o medo ele vai se afastando, você não está mais focando no medo, né? É, Se até você mesmo. lembrar de alguma coisa, Rita, Lembro, olha, até mesmo uma coisa muito simples. Observe sua postura. Quando você baixa assim, ó, você tá gerando cortisol no organismo. Ah, não tô não. Tá, porque o seu organismo é uma maquininha. Quando você faz assim, ó, aí você começa a gerar o quê? Os hormônios da felicidade, dopamina, serotonina, tudo isso. Então, observe se você anda com postura de gente que tá para baixo, você se coloca, né? Levanta seu astral assim. Gente, pode estar tudo uma bagunça aqui, mas levanta aí, né? Enche o peito de ar, inspira, expira e se embora, entendeu? Vambora, e não dá nessa pra se época agora arrastando, de né? pandemia, nessa época agora de pandemia, principalmente esse tempinho friozinho, não fique de pijama. É, Levanta, troca de roupa, passa uma maquiagem, bota brinco. Falei com uma cliente minha esses dias, né? Ela falou: Ah, eu comprei um vestido, mas aonde que eu vou usar? Falei: Vai usar, usa em casa, usa para você, né? Então, é, assim, isso é autocuidado também. Isso é autocuidado. Então, você ter pequenas ações que estão te levando à coragem, a enfrentar, a vencer, né? sim. Então é a postura de vencer e não a postura de se entregar para o medo, tá Sim, bom? o medo é o que eu falei, gente. Eu volto a falar aqui. O medo é uma emoção primária do ser humano. Não tem jeito. Ele existe como todas as outras emoções. A gente vai sentir sim, só que é perceber se aquilo que você está sentindo é real ou é ilusório. Você que está criando e alimentando cada vez mais aquela ilusão. O que que é ilusionismo, gente? Ilusionismo nada mais é do que você olhar para uma coisa e acreditar que aquilo é verdade. E a gente sabe que não é, mentira. O mágico tá ali fazendo aquele papel ali, mas tá E careca tem de uma saber que pessoa que isso aqui é vinho, ó, isso aqui é vinho. sabe? Não, então, assim, não adianta. Então, é como você falou, pare de se comparar, pare de criar fantasmas, pare de criar monstrinhos na sua cabeça, entendeu? Aceite-se como você é lindo, perfeita, maravilhosa, maravilhoso, poderoso, tem tudo que você precisa para sair dessa estagnação e se não está conseguindo, realmente necessita de apoio profissional, porque, mas eu não consigo, consegue sim, mas eu não sei fazer, sabe, porque você tem todas as habilidades, todas as competências, você tem as mesmas inteligências que um nerd, todos os seres humanos nasceram com todas as inteligências, com todas as capacidades, só que uns desenvolvem e outros não desenvolvem, é aí que está a diferença. Uns querem, outros não querem, uns gostam, outros não gostam. E não tem nada de errado, porque a gente tem o poder de Gente, escolha, se gente. você vê a vida como uma grande experiência, você aprende todos os dias alguma coisa nova, né? Sim, Então você pode aprender um prato novo no YouTube, no Google, você pode buscar um livro, você pode buscar um curso. O conhecimento transforma as pessoas, né? sim, Então a gente sim, pode sempre viver tudo como se fosse uma grande experiência e não sim. ficar ali, né, no automático, achando que é só aquilo ali, né? É. Realmente se desafiar. Quanto mais você se desafiar, menos medo você está focando e menos medo você vai ter, Sim, né? agora, galera, a gente está caminhando aí para a reta final. Quem ainda está aí com a gente, ficou até aí com a gente,
Por que valeu a pena? Escreve aí, gente, com uma palavrinha aí, por que valeu a pena vocês ficarem esse período aqui comigo, com a Adriana, ouvindo tudo o que a gente tem a dizer, esclarecendo, ó, 28 minutinhos ou segundos, nem sei, não sei, tá aparecendo aqui 24, 23 restantes. Falta 1 minuto só. Ah, Acabou. 1 minuto. Gente, eu Ah, agradeço muito, muito, muito. Um beijo. Vai ficar gravado no perfil da Rita e no meu. Gratidão, gratidão, Rita. Adorei. gratidão! Você Gratidão. também, amei. Olha, todas as lindas maravilhosas que são minhas clientes que estavam aí, ó,